Hoje aqui no canal da Nova Pan a gente vai falar sobre rochas. A gente vai explicar um pouquinho sobre as diferenças das cubas, dos materiais, dos acabamentos, para vocês entenderem mais ou menos como que funciona as variações de rochas que a gente tem aqui na Nova Pan. Então bora lá! Um dos modelos mais conhecidos no nosso mercado brasileiro são os roches que são de barro, totalmente pintados com esmalte, que é um caso, por exemplo, desse roche da Beta. Ele é inteiro pintado com esmalte e a maioria dos que estão aqui são de barro, porém a gente tem dois casos especiais que a gente vai falar já já. E como que acontece? Esses roches eles são moldados, o barro é moldado normalmente manualmente para poder fazer o formato do roche. Depois ele passa por todo um processo para receber a pintura do esmalte e faz um ressecamento dentro de um forno de alta temperatura que vai trazer toda essa resistência e o material do barro resistente que a gente já conhece hoje em dia. E aí são vários tipos de acabamento. Por exemplo, esse aqui do Beta que eu estou mostrando para vocês, ele tem uma pintura que é feita a ouro. É um ouro especial que é usado como tinta, como carimbo, e realmente tem uma composição de ouro aqui nessa pintura. Seguindo falando sobre os acabamentos, antes da gente falar da parte técnica da cuba e do funcionamento, a gente tem vários modelos também com esse tipo de pintura, como esse modelo da Seven, que é uma pintura que a gente chama de metálica, metalizada, que na composição desse esmalte ela dá esse efeito metalizado. E esse também é um roche de barro. Atualmente no mercado brasileiro a gente tem uma tendência de acabamento de design que eu acho bem interessante, que são os roches, são metade esmaltado e metade eles são cru. Por exemplo, a gente tem esse exemplo do POG, que ele é um roche que ele é cru na parte de baixo e o esmalte só na parte de cima para garantir a eficiência da cuba. Outro exemplo, a gente tem outro modelo aqui do Beta, que segue esse exemplo. Nesse exemplo aqui ele usa um outro tipo de barro, é um barro escuro, então esse aqui é o barro cru, e o esmalte é até uma parte dele, só na parte de cima. A gente tem também o exemplo do Dubai, e eu gosto desse estilo justamente porque ele é sempre variável, ou seja, esse estilo de pintura nunca é igual. Então quem tem esse roche, ele é único, essas particularidades de design vão ser sempre únicas. Esse tipo de pintura a gente encontra também, por exemplo, nesse roche da Econo. Ele segue esse padrão também de barro com esmalte, porém nesse caso ele vai mais, ele só para aqui na bordinha e também com um padrão que é único, só esse roche tem esse padrão aqui. E a gente tem um exemplo onde toda a parte de trás ela é trabalhada no barro cru, só com alguns detalhes esmaltados, algumas gotas, alguns pingos que também são únicos, são feitos à mão e não dá para replicar em outros rochas, então cada um nesse modelo aqui também é único. E nesse caso do Predator a gente tem a marca aqui moldada no barro em baixo relevo, que dá esse efeito bem legal, com o esmalte nesse caso só dentro da cuba, nem por fora, só na parte de dentro. Falando ainda sobre materiais, a gente tem alguns modelos aqui, por exemplo, o roche de alumínio, que ele é feito inteiramente de alumínio, literalmente. Ele vai se comportar bem diferente do barro, justamente porque o material é diferente. O alumínio tem uma outra temperatura que ele vai aquecer e uma outra temperatura depois que ele vai esfriar. E o ponto positivo dele é a resistência, você pode derrubar que ele não vai quebrar. E a gente trouxe também esse outro modelo de roche, que ele é de silicone com vidro, ou seja, um outro material diferente também, para vocês terem uma noção. Ele tem esse formato que é um vórtex, que faz o ar quente passar para a sua essência de uma forma diferente, e ele encaixa aqui nessa base de silicone resistente ao calor, que vai poder fazer a sua seção funcionar. Esse roche aqui, normalmente a gente utiliza um controlador de calor para fazer a seção, é mais recomendável nesse tipo de roche aqui. Agora vamos falar um pouquinho de cuba. A cuba, ela é uma coisa que é muito particular de cada marca, como vocês podem ver aqui. Cada uma tem um tipo diferente. Por exemplo, se a gente pegar a da Beta, ele tem esse rebaixo que serve justamente para quando você esticar o seu alumínio, existir uma menor chance de você travar o fluxo. Porque se o alumínio descer e encostar nessa parte aqui, o ar continua passando por essa ranhura. E a gente tem outros modelos, por exemplo, o POG, que vai ter um pino central mais baixo para evitar esse problema, então ele não precisa da ranhura.
Por exemplo, esse modelo de POG que tem essa cuba mais retinha na lateral e faz essa afunilada, isso traz uma particularidade própria para ele. E a gente pegar, por exemplo, o Seven, ele segue mais ou menos esse conceito, porém ele tem uma cuba e um pino central mais largos e ele é um pouco mais raso, isso já traz uma outra particularidade. Mesma coisa o Dubai e o Predator. No caso do Dubai, ele já não tem aquele esqueminha mais reto, ele já tem esse formato mais de bacia, tem uma profundidade maior e um pino central bem largo. Isso já confere para ele também um estilo próprio de você fazer a sua sessão, como por exemplo aqui no Predator. O Predator ele já tem a característica dele de ser uma cuba menor, uma boa profundidade e um pino central um pouquinho mais fechado. Ou seja, cada Roche sempre vai trazer um estilo único dependendo da sua cuba, do tamanho do pino central, do formato da cuba, e depois a gente vai ter as variações estéticas. Todos esses modelos de Roche você encontra aqui na Nova Panda, e como você sabe qual o modelo melhor para você? Isso vai variar muito do seu estilo de sessão. Normalmente a gente costuma testar, fazer os experimentos, fazer a nossa sessão do jeito que a gente gosta em vários tipos de roches, até a gente conseguir chegar naquele modelo que a gente acha que encaixa perfeitamente para a nossa sessão. Mas você pode passar aqui na Nova Panda e conversar com nossos vendedores, que eles vão dar as melhores dicas para você garantir a sua sessão de qualidade. Agora que você já sabe tudo sobre os roches que a gente tem aqui na Nova Panda, não esquece de conferir o nosso site, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Também o nosso Instagram, contatos, endereços das lojas, tudo você vai encontrar aqui. Vem fazer uma visita pra gente, vem conferir que a gente tem diversos modelos de roches com diversas variações de cores. A gente espera aqui na Nova Panda e a gente se vê aqui no próximo vídeo no YouTube, no canal da Nova Panda. E você já sabe, Nova Panda, sempre os melhores preços. Bora!